Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. Assalamu alaikum, irmãos e irmãs, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Mais um programa Islam Sem Censura, hoje com o nosso querido convidado Muhammad El-Kaabi, economista, certo? Certo. E aí a gente vai falar um pouco sobre educação financeira, né? Uma coisa, Isso. dinheiro, uma coisa legal, né? As Sim. pessoas sempre estão buscando mais dinheiro, sempre é bom a pessoa ter dinheiro. Só que é importante a pessoa saber que o dinheiro também não deve ser o objetivo. Dinheiro é uma ferramenta Sim. que pode conceder você algumas coisas, só que ela mesmo não é o objetivo do fiel, né? Me fala Sim. como é que uma pessoa pode ter aí uma vida financeira equilibrada? Quais recomendações para a gente poder fazer uma comparação entre a ciência e também a religião, né? Os ensinamentos religiosos. É Uhum. importante, né, ter esse equilíbrio, né? Certo. Bom, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, primeiramente. Acho que tudo começa tentando buscar conhecimento. Sim, Conhecimento é a base de com muitas certeza, coisas sim. e aprender a lidar com dinheiro, aprender com relação aos instrumentos financeiros, é um aprendizado. Durante a nossa formação, escola, faculdade, dependendo do que você estuda, em geral não se aprende sobre educação financeira, como lidar com gastos, despesas, cartão de crédito, dívidas, financiamentos. Isso é uma coisa que, em geral, não se fala durante a escola, que é É um quando problema é um isso, né? problema, que é o Porque momento que seria importante os jovens aprenderem. a pessoa pode crescer, pode se formar, pode virar médico, Sim, advogado, engenheiro, técnico, seja lá o que for, mas infelizmente ele não tem essa educação financeira exato. pré-estabelecida, né? A pessoa pode chegar na sua vida adulta, estar ganhando bastante dinheiro e mesmo assim não ter controle das suas finanças. Sim, Então sim. você pode ver, por exemplo, um médico ganhando 50 mil reais por mês, mas não tem um patrimônio formado, não tem investimentos, porque ele vê todo aquele dinheiro como algo que eu posso gastar, por exemplo. Então ele não teve esse aprendizado durante a sua formação, não buscou conhecimento e foi, cada vez que o seu salário aumenta, eu vou aumentar o meu gasto, vou melhorar meu estilo de vida, por exemplo. Vou gastar com coisas que eu não preciso. Então, a primeira coisa que é bem importante nesse contexto é buscar aprender mais, buscar conhecimento sobre educação financeira. Quando você busca esse tipo de conhecimento, você consegue se planejar. Talvez o principal problema é a falta de planejamento. Assim, confirmando isso que você falou, infelizmente tem pessoas que chegam a essa, mesmo adulto, só que ele não tem essa educação financeira. Tem uma linda Isso. passagem do Imam Ali, alayhi salam, Uhum. que ele fala للمسرف ثلاث alamat. O desperdiçador, né? Ele tem Sim, três características. A primeira, ele come o que ele não deve comer, ele compra o que ele não deve comprar e ele veste o que ele não deve vestir. Ou exatamente. seja, é aquela vida que ele vai tendo e não precisa ele ter essa Sim, vida, é uma né? vida imediatista. Exatamente. Que eu tenho 500 reais na minha conta, eu preciso gastar esses 500 Sim. reais. Esse não é o tipo de pensamento que vai te levar a uma vida financeira saudável. E quais são as recomendações? Assim, antes de partir para essa pergunta, Uhum. não existe nenhuma, não existe nenhum um livro, algum método na escola pública, privada, existem alguns ensinos voltados a isso ou não tem nada? Tem escolas que têm começado a ensinar sobre educação financeira aos adolescentes. Isso é uma coisa muito boa, Perfeito. porque mesmo Mas que aquele jovem ele não entenda totalmente,
ter uma exposição a isso durante sua fase de aprendizado já é uma coisa muito boa. É lógico. Sim. Então, São talvez iniciativas privadas, públicas. públicas eu não sei se tem, mas privadas eu sei que o Colégio Islâmico faz Ah, perfeito, isso. Tem outros colégios que fazem isso também. Uma aula perfeito, durante uma vez por semana, por exemplo, perfeito, perfeito. ensinar alguns conceitos. Cartão de crédito. A gente ouve sobre isso, mas como que funciona? Qual que é o objetivo de um cartão de crédito? Como que usa? Qual o lado bom? Qual o lado ruim? Aprender isso desde o desde a adolescência, quando a pessoa está jovem, está aprendendo as coisas, é bom. Porque ele chega na fase adulta, ele lê aquela coisa ali, cartão de crédito. Eu já ouvi isso em um momento no passado, eu tenho uma noção do que é. Sim. Aí ele consegue ir buscar conhecimento de forma mais fácil. Ou poupança, por exemplo. Poupança, Sim, investimento. sim. Então, ter esse aprendizado durante a sua fase de crescimento é Eu essencial. lembro que, eu lembro que uma vez eu li uma história, não sei se é verdade ou mentira, você pode confirmar. Diz que um dos homens mais ricos do mundo, o Bill Gates, né? Uhum. Diz que ele fechou um contrato com a irmã para alugar alguma coisa lá em casa, né, na garagem, com 8 anos de idade. Ele fez um contrato, né? Ou seja, você vê a mentalidade, Sim, né? Não, não já tem tem, uma noção já das tem uma coisas. noção que as coisas não funcionam assim de qualquer jeito, Sim, né? É lógico que tem toda uma educação do ambiente, da família, sim, com certeza. Dos pais. dos pais, exatamente. Agora, essa questão da educação dentro da vida, né, financeira é extremamente importante porque está tudo voltado ao dinheiro. Você não consegue viver sem você ter. Exato. Eu sempre passo com meu filho, por exemplo, né, o Ali, Aham. a gente passa embaixo da ponte e a gente percebe, né, a gente vê ali que tem as pessoas, né, que vivem ali naquelas barracas, né? Infelizmente, é muito triste, né? Sim, Aí ele fala para mim, pai, que é isso? Criança ele, né? sim. Aí Pergunta eu falo, bastante. ele pergunta muito, você sabe, você conhece ele, pergunta muito. Que é isso? Eu falo para ele, são pessoas que vivem, mas por que aqui? Aham. Por que que eles estão vivendo aqui? Esses dias eu fiquei pensando, realmente, por que que essas pessoas estão vivendo ali embaixo da ponte? Tem duas razões. Então, com certeza, o Estado, né, tem uma responsabilidade sobre eles, só que também tem uma responsabilidade individual de cada pessoa, Sim, né, sim. que pode ter sido evitada por conta dessa educação financeira que você vai falar um Isso. pouco mais para gente Talvez agora. lá atrás teve algum contexto que essas pessoas se inseriram que acabou levando eles a perderem tudo, por exemplo. Pois é, E aí não conseguem se recuperar. Tem muito o lado pessoal nisso e o lado do governo que tem que dar um suporte ali. o Isso, mínimo é um isso. lugar decente, né, para eles Sim. ficarem, uma oportunidade Dá para eles. oportunidade, é. É, Tudo uma parte da pessoa, oportunidade. mas o governo tem que ter a oportunidade para essas pessoas conseguirem retomar a sua vida. Com certeza, com certeza. É. Agora você falou sobre conhecimento. Sim, Extremamente importante a educação, o conhecimento para que a pessoa possa ter uma vida, como é que fala? Uma vida financeira saudável, né? isso. Ou seja, a saúde não está apenas no nosso corpo, Exato. na vida financeira também. Sim. Quais são as principais recomendações que você dá para que uma pessoa tenha uma vida saudável, financeira, né? Uhum. Eu acho que se você lê a maioria dos livros sobre educação financeira, todos vão Exatamente. falar várias coisas, mas no fundo, todos estão dizendo o mesmo. O quê? Você tem que ter um planejamento financeiro, então, ter um tipo de orçamento, é uma coisa muito pessoal, então você tem que saber o quanto que você está ganhando, o quanto que você está gastando e viver dentro daquilo que você ganha. Então, às vezes, ok, você quer comprar uma coisa muito cara, por exemplo, o seu salário não é suficiente, você tem que ter um planejamento para aquilo. Então, eu quero comprar um carro, por exemplo. Eu vou me planejando ao longo do tempo para juntar o dinheiro suficiente para
pagar o carro, pagar a Para entrada, para eu pagar conseguir financiamento. conquistar o meu sonho, né? Exato. Sim. Então, o essencial é você ter um tipo de planejamento financeiro, você saber o quanto que está entrando, o quanto que está saindo e para onde que esse dinheiro está indo. Que às vezes, não sei, você tem um salário de 10 mil reais, que é um valor bom para o Brasil, dentro do contexto brasileiro, mas, por exemplo, às vezes você não consegue poupar nada desse dinheiro. Você vai gastando aos poucos, você não compra nada muito grande, por exemplo, naquele mês, mas no final do mês não sobra nada. Isso por conta de falta de planejamento. Você não Então, sabe aonde que está indo planejamento esse é a dinheiro. parte principal. Sim, com certeza. Tem um dito, né, falando de planejamento, lembrei agora de um dito, eu, de um dos santos, né, dos Ahlul Bayt, alayhi salam, que fala o seguinte: eu garanto, eu acho que do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que ele fala o seguinte: eu garanto para quem, economiza que Aham, nunca viva a pobreza. Eu garanto para aquele que economiza que nunca viva a a pobreza. pobreza. Ou seja, isso é uma lei natural, né? Sim, A sim, pessoa tem que ter planejamento, não pode gastar tudo que tem, não pode gastar tudo que entra no bolso, né? exato. E então ter esse planejamento é o primeiro passo. Você Perfeito. saber o quanto está entrando, o quanto está saindo, o que que são as coisas essenciais que você Prioridade, precisa. Você perfeito, tem que sim, ter sua prioridade, porque você sim. precisa gastar com comida, com conta de luz, conta de água. Essas coisas são Despesas essenciais, por exemplo. fixas, São né? despesas Sim, fixas que são essenciais para sua qualidade de vida. sim. Aí tem coisas que são extra, que você não necessita todo mês, que às vezes são uma compra impulsiva. Esse tipo de coisa não é um problema ter, a gente está vivendo, você tem que também, digamos, curtir a vida, usar aquele dinheiro para se divertir também. Sim. Mas é sempre dentro dos seus limites, dentro da sua capacidade. Então não é comprar mais do que você consegue pagar, ou se endividar para pagar esse tipo de coisa. Por exemplo, vou comprar isso, mas eu faço ali parcelado 24 vezes. Você fica pagando uma parcelinha todo mês. Você fica fazendo isso todo mês, por exemplo, as parcelas vão se acumulando A e você pessoa está tem que. tá sempre pagando parcela. Exatamente, a pessoa tem que pegar. O que eu sempre ouço é o seguinte: a pessoa sempre tem que pegar um papel e colocar tudo no papel, na frente dele. Sim, Não dá para ficar na cabeça. não dá para fazer contabilidade Não, mental. Você não esquece. existe Não dá. contabilidade mental. Não dá para fazer. Não dá. Tem que ser contabilidade física, Sim, né? Por escrito. Então você escreve que, olha, tá entrando esse dinheiro, e isso desde criança, sim. sempre desde pequeno. É bom isso. E é bom. Você dá E- uma mesada para o filho, você ensina ele, por exemplo. Você quer comprar um docinho ali, você quer comprar uma coisinha aqui, usa parte desse dinheiro. Você quer comprar um brinquedo, por exemplo, um pouco mais caro, vai juntando parte desse dinheiro. Você vai ensinando isso de um jeito meio indireto. E aí, quando essa criança cresce, vira adolescente, vira adulta, ela não precisa necessariamente ir e aprender esse tipo de coisa, porque ela já meio que foi aprendendo durante o seu crescimento. Então é uma coisa natural para ela. Ela não tem que ativamente pensar sobre guardar dinheiro, poupar, não gastar tudo que eu tenho, porque ela já foi aprendendo aquilo durante o crescimento. assim, falando, né, disso, desde criança, eu lembro que quando a gente era criança, a gente queria muito brincar naquelas fliperamas, aquelas, né, máquinas Sim, de no shopping ali na Zona Norte tinha, né, várias máquinas tal. E aí aham, teve uma época que eu fiquei ali juntando um dinheirinho, juntando por 2 meses, quase um mês, juntando, juntando, juntando. Falei, vou gastar ali, vou fazer ali, vou comprar o que eu quero, aham. e fazer. Cheguei lá, brinquei, não deu nem 15 minutos, eu acho, 20 minutos. Depois pegou um peso na consciência, porque eu fiquei um mês inteiro juntando dinheiro e foi lá 15 minutos, acabou o jogo, perdeu o jogo, não Acabou passei de tudo. fase, acabou tudo, É, sabe?
Isso também pode Sim, servir de educação, né? sim. É muito aquele pensamento imediatista, por exemplo. Sim, sim. Ah, tô no shopping passeando, alguma coisa ali muito legal. Eu preciso comprar aquilo. Mas no fundo não é uma coisa que você realmente precisa, uma coisa essencial para você. Você viu ali na hora, você gostou, sei lá, uma roupa que você experimentou. O problema é experimentar. Quando você experimenta, você Já cria um era. tipo de Você já vínculo com cria. aquilo. É melhor nem entrar. É, você se vê com Tem aquilo. pessoas que falam que é melhor nem entrar, ou É, melhor nem ir para. Não, mas isso também tá errado, não precisa. Vai pro shopping, vai passear, sim, vai fazer alguma coisa, vai trocar, né, de ambiente. Mas não precisa, tem que sim. controlar, Você tem né? que Tem que controlar. saber dos seus vieses psicológicos. Tem que Sim, saber que quando eu vejo uma coisa, que a gente gosta de coisas legais, digamos assim. exatamente. Tem que saber que, não sei, eu vi alguma coisa ali, parece legal. Se eu comprar, eu vou me sentir bem, mas daqui a uma semana não vai fazer uma Não vai diferença ser para mim. útil. Vai ficar ali jogado Sim. junto com o resto das coisas que eu comprei outro dia. Pois é. E você sabe que o mundo, esse mundo ocidental, é o consumismo, né? Sim, Ele te impulsiona a sempre estar comprando, trazendo, gastando. gastando. Sim, Quanto menos dinheiro no seu bolso, melhor para eles, né? sim, Tem, sei lá, não sei se existe estatísticas, né? Mas talvez a grande maioria das pessoas que compram coisas, né? De repente por uma situação de impulso mesmo, né? sim. Existe alguma Porque estatística, tudo algum gira em número? torno ali do consumismo. Então, aonde você vai, tem propagandas. Onde você entra, no ônibus, no shopping, um vídeo no YouTube, nada Sempre relacionado. convocando você a Sempre consumir alguma consuma, coisa. consuma, consuma. É Pode sempre ser isso, comida, pode ser roupa, pode ser de alguma tudo. coisa. E tem o lado disso que, ok, são empresas que estão Lógico. vendendo seus produtos, Aham. mas as pessoas têm que ter noção de que você tem que se controlar. Você não pode ficar sujeito a qualquer tipo de propaganda e acabar consumindo e deteriorando a sua vida financeira. Então, para isso que serve o planejamento financeiro. Quando você se planeja, você sabe o que que é essencial para você, o quanto que você tem para gastar com coisas essenciais e com coisas a mais que você goste. E sempre é bom sobrar um dinheiro. Não Sempre é bom. bom gastar tudo que você tem, viver de salário em salário. E isso é um grande problema. Você vive de salário em salário e imagina que você pode perder seu emprego, por exemplo, Pois é. pode ter uma crise econômica. Você tem que ter uma margem ali, uma sobra que você guarda numa poupança e que você faz uma reserva de emergência. Existe algum limite, por exemplo, para essa reserva? Quanto, por exemplo, Em tal? geral se fala ali uns 3, 6 meses dos seus gastos. Então, por exemplo, quando você está fazendo seu orçamento e seu planejamento financeiro, você consegue ver, por exemplo, cada mês quanto que eu gasto em geral. Com comida, com tudo. Não sei, vamos dizer que eu gasto R$ 8.000 todo mês, um pouco mais, um pouco menos, mas em geral R$ 8.000. Vamos dizer que eu vou fazer uma reserva de emergência de 6 meses. Então, eu vou, se eu perco meu emprego, eu tenho ainda o suficiente para me manter por 6 meses, até que eu consiga encontrar outro emprego, ou algo do tipo. Então, em geral, de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais, ter como reserva de emergência é ótimo. Sim. O que você tem além disso, o que sobra além disso do que você manda para a reserva de emergência, você investe. Você investe em coisas que você vai buscar conhecimento para entender como funciona. O que é mais hoje recomendado investir? Essa é a segunda pauta que eu queria entrar um pouco, né? Hoje tem tanta coisa aí para investir, todo lugar que você vai, e Sim, às vezes eles usam essa essa propaganda
Vou até só desligar aqui um pouquinho. Isso, tá muito frio aqui. É bom para economizar energia também, viu? Conta de luz. É, Falando de economia. Agora, muitas vezes essas falsas, não vou dizer falsas, né? Às vezes podem ser falsas muitas vezes. propagandas de investimento, mas na verdade são consumos, é algo que você acaba consumindo. É algo que você que te ilude como se Sim, fosse investimento, só que na verdade não é. sim. Quais são os melhores tipos, quais são os cuidados, na verdade, que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Hoje em Sim. dia. O primeiro passo é entender no que você vai investir. Então, sei lá, quando você vai comprar um celular, você fica pesquisando quais que são os celulares que tem, como é esse celular, qual que é a diferença desse para esse. Ah, esse aqui tem uma câmera um pouquinho melhor, esse aqui a tela é maior, não sei o quê. Você vai usar isso? Aí nos Vai precisar investimentos disso? é a mesma coisa. Quais que são as diferenças? Esse aqui é um pouco mais arriscado, mas por que que é mais arriscado? Como funciona? Onde que realmente está indo o dinheiro? Então, entender como funcionam as Estudar diferentes os coisas. aspectos negativos E e positivo, positivos. exato. Ótimo. Questão de investimento é sempre risco e retorno esperado. Então, tem vários tipos de investimento. Em geral, vamos dizer que tem renda fixa, que são títulos do governo, títulos de banco, títulos de empresas, Essas são, dizem que são mais são seguros. mais seguros, né? Isso. Sim, Eu não vou, não espero que, apesar de que o Brasil é um pouco complicado na questão fiscal, sempre, sim, digamos que a gente não espera que o Brasil vai quebrar e não vai pagar os seus títulos de dívida. Então, esses são seguros. sim. Os bancos, bancos grandes principalmente, eles não vão quebrar do dia para a noite e vão deixar de pagar aquele título aquele CDB que chama, Sim. que eu comprei. É bem improvável. Se for um banco mais arriscado, um banco pequeno, aí é outra questão, mas digamos que dos bancões aqui do Brasil, isso não vai acontecer. Que já teve vários bancos Já que aconteceu, fecharam já, sim, né? já aconteceu, mas digamos que não é normal Uma acontecer. pergunta assim, fora do, né? Quando um banco fecha, quando um banco fale, fecha, Uhum. quem assume a dívida dos Tem todo aquele processo de recuperação judicial, aí eles fazem aquela lista de credores, isso, eles vão pagando um aos de cada poucos. vez. Eles vão liquidando, né, Mas o os governo que ativos. paga, o governo Não, que não. assume. Eles vão liquidando os ativos do banco. E aí vão pagando Então, para e as vão pessoas. pagando com base na lista de credores, na lista de prioridades. E aí pode ser E que algumas pessoas vão deixar de receber. sim, Meu ou vão Deus. demorar anos para receber. Meu Deus. Em geral, por exemplo, os acionistas são um dos últimos a receber. Depende, tem uma lista de prioridades Sim, dos credores, por exemplo, sim, de uma empresa, de um banco, que eles vão recebendo nesse processo. sim. Sim, Então, voltando ao assunto, sim. então aqui, a gente tem essa classe de ativos de renda fixa. São mais seguros. Seguros é que você espera que você não vai perder dinheiro ali. Mas você tem uma expectativa de retorno menor. É mais previsível. E aí você tem uma classe que é renda variável. E aí dentro disso tem muitas coisas. Você tem ações de empresas, você tem fundos imobiliários, você tem moedas, você tem commodities, derivativos, tem uma infinidade de Sim, coisas aqui. sim. E esses aqui são mais arriscados, porque As são ações, no as caso, né? ações, Sim, são mais arriscados. sim. Mas você espera que te dê um retorno maior. O Brasil é um pouco diferente nesse contexto que a taxa de juros do Brasil é bem alta mundialmente e a renda fixa no Brasil sempre paga bastante. Então, você esperaria que renda variável seja um pouco mais benéfica em questão de retorno, mas não é muito bem o que acontece em geral. Mas tem essas duas classes, grandes classes de ativos, onde você pode investir a sua poupança. Então,
Você pode investir em empresas que têm uma expectativa de crescimento ao longo dos próximos anos, que você espera que o valor da sua ação vai subir. Você pode colocar seu dinheiro Então, ali investimento em ações. em ações. Então é você investir em Sempre, empresas. sempre estudando os dois lados. Sim, é É, sempre o negativo e o positivo. Né? exato. Então, se é Agora, uma sim, empresa muito pequena, empresa muito arriscada, um setor muito arriscado, você tem que ter mais cuidado. sim. Tem que entender. Então, é Hoje, tudo qual que é o parte mercado que mais é seguro aqui no Brasil, por exemplo? Qual que é o é renda investimento? fixa. Renda fixa, Renda pronto. fixa em títulos do governo. Sim, Então, você compra um título do governo que, em geral, eles têm liquidez diária. Você pode vender ele quando você quiser. sim, Você pode investir R$ 500, R$ 500.000. sim. Valor grande, valor pequeno, você consegue investir naquilo. E você consegue ter previamente definido o quanto que você vai receber Desse desse valor que a gente está investimento. investindo. Agora, Ele é um pouco variável, sim, depende do título em si, mas é bem previsível. sim, sim. Existe, assim, a gente fazendo essa, é, essa convivência financeira, essa vida financeira que a gente recebe através dos estudos, né, Uhum, civis, acadêmicos, enfim, a gente percebe o quanto isso também tem uma certa ligação com as orientações, o quanto o profeta, o quanto os Ahlul Bayt, alaihimus salam, sempre nos recomendaram sim. que nós devemos buscar, devemos trabalhar, não só trabalhar para buscar renda, mas tem outras orientações além disso. Uhum, Uma delas, por exemplo, é a pessoa ajudar o próximo. sim. Uma delas é a pessoa ter o contentamento, qana'a. A pessoa, sabe, aquela vontade de sempre ficar mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem vários ditos, por Sim. exemplo, do profeta, dos Ahlul Bayt, que fala a ambição, eu acho, não é ambição, é talvez a ganância Uhum, demais, isso te atrai à aflição. sim. Ou seja, te atrai. E realmente é isso que a gente vê no dia a dia. Quantos Sim. empresários, quantas empresas já não faliram com, a, Com toda a ganância. com aquela ganância de ficar Sim. crescendo, crescendo, crescendo. Sempre quero mais, Sempre quero mais. isso. Ou seja, não precisa a pessoa. Não, não é questão de você não querer evoluir, não querer melhorar, expandir. Não, faça, seja Sim, sim. bom, grande. Só que não a ponto de ocupar todo o seu tempo, porque dentro da vida do ser humano, a gente tem o lado espiritual também. O Claro. ser humano, da mesma forma que tem que trabalhar, inclusive trabalhar cedo, acordar cedo, tem várias passagens que fala quanto mais cedo, como é que fala? Deus enriquece aqueles que mais que acordam cedo, alguma coisa assim, né? Sim. Ou, por exemplo, tem uma passagem, diz que é recomendado a pessoa ficar acordado, manter-se acordado da alvorada até o pôr do sol, sabe? Esse Sim. período, diz que é nesse período que, que as riquezas são distribuídas por Deus, né? Sim. Ou seja, é o período que geralmente a gente está tá pegando um ônibus, Tá né? Indo para o trabalhando. emprego, não é? Sim. Fazendo uma viagem para chegar. Quanto mais cedo Quanto mais cedo a gente acordar, mais cedo a gente ir para o emprego, a pessoa, essa iniciativa, saber, né, que Sim. ele precisa ter iniciativa. Sim. Não é sentar e esperar chegar na sua Exatamente. mão. Você tem que Exatamente. ter a iniciativa de ir atrás. Fazer aquilo que você consegue e deixar o restante nas mãos de Deus. Exatamente. Então, fazer Você aquilo que está nas suas mãos. planejar, primeiro Exato. conhecimento, depois planejar, em seguir agir, você Sim. correr atrás e depois saber Se adaptar. se adaptar. Que as coisas a gente planeja, mas nem sempre vai como planejado. Exatamente. E a gente tem que saber o que fazer nesses cenários. Então, no contexto financeiro, por exemplo, eu posso me planejar financeiramente, ter um orçamento todo mês, saber onde cada real está indo,
mas pode acontecer alguma coisa e eu não ter dinheiro suficiente por conta de uma coisa diferente que aconteceu naquele mês e ter que contrair, por exemplo, uma dívida, pegar um empréstimo, algo desse tipo. Então, você tem que saber se adaptar, tem que saber como lidar com esse tipo de Com situação. certeza. E é assim, é uma dica que a gente sempre dá, com certeza vocês, economistas, podem também confirmar ou não, é a pessoa sem uma das melhores formas para a pessoa poder ter esse aprendizado é a convivência e a experiência. Sim, Você ter a experiência dos outros. Não precisa você viver aquela situação para você saber que realmente não vai dar certo ou vai dar certo. É sim. só você viver a experiência de alguém. Tem Pode várias. aprender da experiência dos outros. Você pode Exatamente. aprender do erro dos outros. Por que que eu Por que que preciso eu errar preciso para errar para eu aprender? aprender? Né? Exatamente. Aprender com Sim, o erro dos outros. Tem exato. tanta coisa que as pessoas fizeram, não deu certo. Para que que eu vou fazer igual? Não é Né? comigo que vai dar certo. Exatamente. Se realmente alguma coisa for bem feita, tiver uma Sim, sim, convicção de que vai dar certo, isso aí já é uma quinta etapa, sim. né? Já está em Já outro é um outro patamar. nível, que é a Exato. persistência, Sim, certo? sim, Nós temos vários exemplos de pessoas, por exemplo, empresários, né? Grandes empresas que foram persistentes, né? sim. No caminho delas. E conseguiram se sair bem. Conseguiram se sair bem. É isso. Só que uma coisa que você sempre, que a gente recomenda, uma das, para qualquer negócio, para qualquer coisa, para qualquer, sei lá, seja médico, seja engenheiro, seja varejista, seja exportador, uma dica, um elemento, o mais importante que você dá é o quê? Uma coisa, uma dica que ele pode usar como uma principal ferramenta de sucesso que pode ajudá-lo a ter sucesso naquele trabalho. Que é a mesma coisa para uma empresa quanto para uma pessoa, que é planejamento. Se você tem um planejamento dos seus gastos, das suas despesas, do quanto que você vai ganhar naquela operação, naquele negócio, naquela venda, ou quanto que você vai ganhar de salário, e você se planejar em cima de todo aquele contexto e se adaptar, porque cada mês você vai mudando. Às vezes seus hábitos de consumo Lógico, mudam, eu sei. você, A família vai família crescendo. muda, você tem um filho novo, Lógico, você tem gastos eu hoje tô, novos. eu com 4 filhos é uma outra vida com 2 filhos. Sim, Eu exatamente. solteiro é diferente do casado, Sim. né? Então é se adaptar, se planejar dentro daquele contexto que você vive. Então, se você ganha um salário menor, você está ganhando menos agora, você se planeja dentro daquilo. Se você ganha mais, você se planeja dentro daquilo também. E sempre tomar o cuidado de, não é que eu estou ganhando mais agora, que eu necessariamente preciso gastar mais. Isso aí, é isso que eu queria falar. Realmente esse é o Exato. principal problema. Sim, As pessoas acham que é porque eu estou ganhando mais, tem que gastar mais. sim, Essa é a regra. Só que, meu, mantenha a sua vida normal. exatamente. Talvez usa esse dinheiro para outra coisa, Vai investe, faz guardando uma esse dinheiro, poupança. vai Sim, poupando esse dinheiro. sim, Por isso que você vê muitos médicos, médico ganha bastante, sim, sim. trabalham bastante Trabalho e muito ganham também, sim, bastante. sim. Mas muitos não têm o cuidado de poupar aquilo que eles ganham e se planejar propriamente. Então, ele acaba gastando quase Tudo tudo que aquilo que ganha. ele ganha. Sim. E isso gera um problema para ele depois. Porque ele vai chegar com 60 anos, Ele 65, vai tá parar vendo de para se trabalhar. aposentar. Sim. Aí ele, tá, quanto que eu tenho aqui para Me me aposentar. aposentar? Será que eu consigo manter esse estilo de vida por bastante tempo sem trabalhar? Mas você sabe, Muhammad, que é o seguinte: isso eu Uhum, vi esse exemplo de pessoas no mundo do futebol. sim, Muitos jogadores de futebol famosos que ganhavam bem sim, hoje estão numa situação de dívida. sim, E toda porque, hora a gente vê aí um jogador sendo intimado por causa de um condomínio, sabe? Não está pagando o é, condomínio. sim,
o outro sendo, sabe? E o problema é justamente esse. Ele tinha um padrão de vida que ele queria manter, mas ele não planejou isso no começo. Exato, Esse é um exato. problema grande, né? Ele foi melhorando sua qualidade de vida a um nível insustentável, e quando chegou naquela fase de que ele não vai trabalhar mais tanto quanto antes, não consegue manter aquele padrão de vida. Os gastos dele são muito superiores ao quanto que ele consegue manter. Sim, Então, esse é um grande problema. Aí sim, você vê as pessoas entrando em dívida e cavando o seu próprio buraco. sim, Então, sim. esse é A gente o... percebe, na verdade, tudo que está dentro da doutrina islâmica, se a gente ficar lendo, e a questão financeira está bem presente no Alcorão, viu? Sim. A questão financeira está bem presente no Alcorão. Wa anfiqu. Sempre Deus fala sobre al-infaq fi sabilillah. Uhum. Ao mesmo tempo, a pessoa não pode ficar pagando tudo, ao mesmo tempo não pode ser considerado avareza, né? Sim. O que mais? Al-israf, o tabdhir, desperdício. Isso é um problema também. Tem pessoas Exatamente. que saem gastando tudo que vai comprar. Isso foi repudiado dentro do Sim. Alcorão Sagrado. Na verdade, dentro do Alcorão, existe duas categorias de desperdício. Uma é pior que a outra. A Uhum. primeira é quando você compra, é quando você paga, adquire algo que você não precisa. No entanto, ela não é haram. Você tem Sim. comida em casa, mas você vai comer em restaurante. Você já tem o celular, mas você quer trocar de celular. Certo. Não é haram você fazer isso, mas você não precisa. Isso já é classificado como algo errado. Sim. Só que o pior tipo de desperdício é quando a pessoa gasta o dinheiro em coisas ilícitas. Ou Sim. seja, ele pratica dois erros. A Sim. primeira de ter praticado o errado e a segunda de ter gasto aquele dinheiro nesse caminho. Aí E é o pior também, dos mundos, e né? aí é o pior dos mundos. Inclusive, o dinheiro é um dos elementos que Deus vai cobrar ao ser Sim. humano no dia do juízo final. Onde você gastou o seu dinheiro? Sim. Acho Além da que juventude, onde, como você passou a sua vida, como você viveu, né? O dinheiro, onde você gastou. Não é só ter o sim. dinheiro que você tem a permissão de gastar como você quer, não é? Sim. E no dia do julgamento final também, aqueles que tinham mais riqueza, se diz que eles vão demorar mais. Exatamente. Eu vi esse Sim. dito, diz que os primeiros a entrarem ao paraíso Sim. são os pobres. Sim. Entre os profetas, diz que o último profeta que vai entrar para o paraíso, todos entrarão. Mas o último profeta, é muito interessante isso. O último profeta que vai entrar para o paraíso é o profeta Salomão, porque Uhum. ele era o rei, Mais né? rico. Era o mais rico entre eles. Sim. Então a gente percebe que, com certeza, Deus não deseja a pobreza para ninguém, só que a situação Sim. econômica, Mas a gente vai ser avaliado em como que a gente usou a nossa como a riqueza. gente usou a nossa riqueza, Foi o que a isso, gente usou isso. para ajudar os outros? Ou foi só para ficar comprando coisinhas legais? Pois é, isso que não pode acontecer. Exatamente. Recapitulando, então, educação, conhecimento, o que Sim. mais veio depois? Planejamento. Planejamento, E a partir do conhecimento e planejamento, aí vem todo o e resto. aí vem o resto, Aí você exatamente. consegue adquirir conhecimento sobre investimentos, sobre os instrumentos financeiros que tem no mundo, então sobre cartão de crédito, financiamentos e todo esse vasto aparato de Sim, 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 instrumentos. E com isso você consegue ir se adaptando, construindo reserva de emergência sim, e vivendo a sua vida financeira de uma forma saudável. Que sim. você entende o que está acontecendo com o seu dinheiro. E é muito importante, Muhammad, nós como muçulmanos, é importante as pessoas saberem que os muçulmanos, eles, a diferença da religião islâmica com outras doutrinas, com outras religiões, é que existe um código
e uma conduta financeira a Sim, qual o ser humano pode usar como seu sustento ou não. Nós exatamente. podemos atuar em muitas áreas, compra e venda, exportação, compras de ações, tudo tem o seu regulamento. É um mundo, na verdade, Sim, só que nem todo tipo de negócio é permitido, exatamente. nem todo tipo de produto pode ser comprado e vendido, por exemplo, Sim. bebidas alcoólicas. Inclusive, quando a gente vai investir numa empresa, por exemplo, você tem que avaliar. Por Exatamente. exemplo, você não vai investir numa empresa, vou comprar ações da Ambev, por Por exemplo. exemplo, Que né? Mesmo qual, ela principal estando em negócio? alta, mas, Sim, mas empresas que, por exemplo, mexem com bebida sim, alcoólica, varejistas que têm aí a questão das proteínas não halal, outras coisas. É um pouco sim, delicado esse sim. mercado, né? É tudo, a gente tem que avaliar tudo dentro da nossa doutrina. Como Então, muçulmanos. exatamente. Não é só ir e comprar o que que o assessor de investimento está falando. Você tem que Perfeito. entender o que que é, seja empresa, seja título, seja qualquer coisa, a gente tem que entender se aquilo é permissível dentro É isso que eu da ia nossa falar. doutrina. Investimento halal. Investimento Não é? halal, É isso. exatamente. É o mercado de Sim, investimento halal, ações halal. sim, É uma coisa interessante. Você nunca pensou em sim. fazer É bom isso, né? É É, legal. tem bastante coisa que a gente às vezes não Desconhece. pensa. É, Você sabe que tem um dito, acabei de lembrar de um dito agora, do profeta, que ele diz o seguinte: enquanto o empresário não se informar sobre as regras de sua religião, ele está praticando ilicitude, ele é um pecador. Ou é, seja, o qual importante é o muçulmano se informar com as jurisprudências, porque às vezes a gente não sabe dentro da religião se algum negócio é halal ou haram. sim, A gente, por exemplo, entre os negócios que não pode acontecer é a troca de ouro com ouro. Eu não posso levar um ouro para uma pessoa e trocar ele com outro ouro. Eu tenho que aham, vender ele, receber o dinheiro e depois eu posso comprar outra quantidade de ouro. Ou seja, são coisas tão delicadas que se a pessoa não entender elas, sim. ele pode estar praticando, yani, la samhallah, coisas erradas, né, É dentro do seu assim, nem negócio sem saber, saber. exatamente. Então, nesse aspecto, tem Não que é só, sempre tomar não cuidado, é né? só sair planejando, se organizando, fazendo negócio, Sim, comprando tal, que todo negócio vai ser. sim. Não é só É, isso. tem que fazer tudo isso dentro das nossas jurisprudências. Uma das coisas que, por exemplo, que existe dentro da religião é a compra de, por exemplo, a compra de, inclusive é proibido na lei, como é que fala? Produto roubado, esqueci o nome, é recepção de, não é recepção, Uhum. é você comprar um produto que foi roubado. Sim, Você sim. sabe que Que esse uma produto carga é, é, foi vo- foi roubada, roubada e aí vem uma pessoa e te oferece uma mercadoria. Você, nossa, eu vou aproveitar já que está vendendo, geralmente vai é ser mais mais barato, barato, é? né? Exatamente. E aí você vai lá e compra. Isso não pode. Sim, Não, eu não sabia, mas você desconfiava. é. Você tem que saber o que você está fazendo. Não é só, ah, deixa eu fazer aqui, esquece. Não, olha. É, Não, deixa eu. fazer vista grossa. Sim, deixa eu Não, fechar o isso. olho aqui. Ah, Não, não. O muçulmano sim, verdadeiro, um fiel, deve saber o que a origem do seu negócio, porque na verdade esse sustento que ele está ganhando, esse dinheiro que ele está ganhando, ele está introduzindo dentro da sua barriga, dentro sim, da exatamente. barriga Da sua alimentando família, a né? sua família, né? Sim, E quantas mensagens, inúmeras passagens a gente sabe que o profeta Muhammad e até o Alcorão Sagrado que ele fala, eles estão consumindo fogo. sim. Eles consomem o fogo dentro do estômago É, deles. se a origem daquele dinheiro é de Por alguma quê? coisa haram, Exatamente. Porque a origem daquele sustento foi haram. A exatamente. origem é importante, Sim. né? Então, tem que sempre tomar muito cuidado com tudo que a gente faz. Então, aí que vem a parte de que você está planejando
suas compras, suas vendas, seus negócios, E sempre fornecedores, os seus. buscando conhecimento. Sim, Sempre está acompanhando essa parte. Atualização, sempre se atualizando. exatamente. Esse negócio haram, esse negócio halal, posso fazer desse jeito? Esses dias, por exemplo, a gente recebeu uma pergunta de pessoas que estavam perguntando se podem comprar cheques. O cara deu um cheque predatado, né? Aham. Ainda tem Sim. essa coisa. Ele dava um cheque predatado, ou de repente essa questão das parcelas. Aham. Você compra um negócio, à vista é R$ 1.000, parcelado é R$ 1.500. Isso é halal ou não? Tudo tem resposta. Dentro Sim, da legislação islâmica, dentro das jurisprudências islâmicas, é por isso que essa religião é a religião que mais cresce no mundo. sim, Porque tem resposta para tudo, até mesmo regulamenta a questão da economia, sim. né? Ela nos dá as regras de como viver. Não é só uma forma de pensar, não é só uma doutrina religiosa, uma doutrina para a vida. Exatamente, Então, exatamente. Não é só sair ganhando, sim, tirando vantagem das pessoas. Um dos problemas também que havia na época, né, do profeta Muhammad, inclusive foi uma das razões pelo qual foi citado os juros aham, e é proibido dentro do Islã. O que é os sim, juros? Os juros é quando você dá uma dívida, empresta um valor para uma pessoa e você recebe com uma margem. Você condiciona, fala que, olha, eu sim, quero que você me devolva esse R$ 1.000 a 1.100. Tem que ser sim, isso, né? Isso é proibido. sim, Isso dentro. Uma vez eu estava escutando um orientador, não é orientador, assistente, né? aham, De investimento, essas coisas dentro da rádio. Aí sim, ele estava dando umas dicas, né? Ele dava umas dicas, tal. Aí chegou uma pessoa perguntou, né, pela rádio, tal, a minha irmã tá querendo um dinheiro, tal, o que que eu faço? Eu investo ou eu empresto para ela? aham, Aí ele falou, olha, eu se fosse você, eu emprestaria, mas com juros. Não é porque é sua irmã que você que não não vai deve. cobrar Você juros. vê como é que pode um cara dando assim, A própria irmã ainda, não é nem? dentro do mundo financeiro, dentro do mundo dos investimentos, isso pode até fazer sentido, Sim, né? Numa visão, numa visão 100% financeira, materialista, capitalista, beleza. Só que dentro do mundo religioso, islâmico, esse tipo de discurso não funciona, sim. né? É uma coisa bem diferente, né? Muito diferente. Sim, A diferença da vida de um muçulmano, a vida financeira de um muçulmano para a vida financeira de um não muçulmano tem que ser justamente essa. sim, Ele tem que adequar sim. os seus negócios, sua vida com, Com a doutrina. com a doutrina islâmica. Principalmente pra gente aqui em países não muçulmanos. A gente tem que saber o que é lícito e o que não é. Saber como se adaptar dentro disso. Perfeito. Então, e tudo parte de buscar o conhecimento. Se eu não sei, por exemplo, que juros é uma coisa ilícita, eu seria o cara que ia estar emprestando para a irmã e Porque, cobrando juros. pois é. Ou para os amigos, Ou ou para um para amigo, é. as pessoas. Mas não. Você tem que saber quais que são as regras da nossa religião e agir dentro dela. Saber e agir dentro delas, e não é porque você está agindo dentro das regras que você vai ganhar menos. Não, não. Tem vários caminhos que você Sim. consegue ganhar muito bem. Pode ser uma porta que é fechada por conta da regra, Sim, mas são outras 5 portas que se abrem. com certeza. De Então é uma forma tudo honesta. exatamente. Você não deixa de ganhar o dinheiro de uma Sim, forma honesta, mas você está fechando uma porta. Geralmente, quando uma porta é fechada, é porque ela é um mal coletivo. Ela faz sim, mal para a comunidade, para a exato. sociedade como um todo. O Islã não quer que você se beneficie como pessoa física e todo o coletivo seja prejudicado. Sim, Com certeza, Deus vai compensar o fechamento dessa porta
de outros meios, né? De outros caminhos. Exatamente. Certo? Exatamente. Perfeito. Então, Que legal. não, A conversa vamos foi lá. muito diferente hoje, né? Tem Um alguma assunto meio mensagem? diferente. Muito legal. Sempre é bom falar de dinheiro, É. viu? Sempre é muito bom. O ruim é quando a gente não. O bolso tá vazio, não tem É, dinheiro. esse que é o problema. Mas o que você falou é muito importante, sabe? Esse aspecto. O principal problema do ser humano é aquele psicológico, aquele impulso. Sim, sim. Se ele tivesse menos vontade de consumir, se ele tivesse menos vontade, eu acho que com certeza a sua vida financeira ia ser melhor. Ele se sentiria melhor, Sim, como a gente fala, como o profeta fala, né? A pessoa mais rica é o que mais sente contentamento. A gente tem ricos que não se sentem a exato. paz. Só que aquele que sente o contentamento, o qana'a, ele pode viver pobre, no entanto, ele vive feliz. Sim, A verdadeira felicidade não está na exatamente. quantidade de dinheiro, Sim, né? Mas sim no contentamento, no exato. aspecto espiritual, nesse Ele equilíbrio. vive tranquilo. Exatamente. Mesmo tendo ali uma riqueza menor, ele vive tranquilo. O seu emprego, a sua Sim, casinha, a sua família, suas coisinhas, né? O pessoal fala. exato. Não são 50 pessoas indo atrás dele. E quanto mais dinheiro você tem, mais problemas você tem É também. lógico, esse também é uma Mais outra regra, exato. né? É mais. Porque você vai querer fazer coisa com esse dinheiro. É lógico. Quanto mais você coloca esse dinheiro em diferentes coisas ali, vou investir nisso aqui, nisso aqui, nisso Mais aqui, preocupação é mais começa a aparecer, problema. mais problema. Porque se tem uma coisa que vai dar errado, vai dar errado. Aham. Sempre tem problemas surgindo. E quanto mais dinheiro você tem, é mais problemas vindo. Então, Então, qual seria a solução? A gente deixa de ganhar dinheiro? Que me fala, me dá uma tem que solução ter aí. ali a cana, Exatamente. contentamento, mas é buscar. Não Equilíbrio. é não ganhar que ganhar dinheiro não é bom. Tem que buscar riqueza, evoluir, mas ter o contentamento também. Afinal de contas, para ter uma vida digna, para ter um lugar onde você possa deixar seus filhos estudarem, ter Sim, uma saúde, ter uma vida digna, uma casa, um carro, você precisa de dinheiro. exatamente. Para Não que a ajudar os pessoa, outros, você precisa de dinheiro para você também. viver uma dignidade, você precisa. Exatamente. Você sabe que as pessoas falam dos Ahlul Bayt, alayhimus salam, que eram pessoas desapegadas, né, Sim, ao mundo, e falam de uma maneira como se eles vivessem pobres. sim. Muito Não, pelo contrário. exatamente. Eles eram extremamente ricos, Sim, muito ricos. Só que a riqueza deles não os escravizava. eles não estavam apegados aos bens Eles não materiais ali. eram apegados, Exato. exatamente. Aquilo estava a serviço deles, Sim, mas exato. não eles ao serviço. Sim. Esse A talvez. riqueza não é um fim em si mesmo. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. É um meio que eu consigo ajudar os outros, que eu consigo dar um estilo de vida digno para minha família, eu consigo viver bem, mas o meu objetivo final de vida não é o dinheiro. O dinheiro é o meio. Tem que ter isso sempre na cabeça. O dinheiro é o meio. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Exatamente. A pessoa tem que colocar regras gerais na mente dele e, a Sim, partir delas, começar a desenhar todo o seu exatamente. plano financeiro de vida. Que legal, Exatamente. muito bom. Exatamente. Muito obrigado. Foi muito boa a Bom, conversa de hoje, né, moça? Você gostou? Que muito legal, bom. muito Tô bom, feliz por muito estar aqui. bom. É isso aí. Muito obrigado por ter Allah vindo. Deus te abençoe. Inshallah. Se Deus quiser, continue nesse caminho, né? Você que estuda a economia, e que possa participar aí À disposição. na melhoria da economia desse mundo, né? Que infelizmente a gente percebe o quanto falta às vezes dinheiro para um setor, só que não falta para o outro setor. É Sim, impressionante como sim, tem setores pobres
como setores da ciência, setores da educação e setores, por exemplo, bélicos e militares, nunca falta dinheiro, Sim. né? Esse é um problema também. E a origem dele é o quê? Ganância. É a ganância. Exato. Ganância dos países, dos poderes, de querer mais poder, de querer Exato. mais espaço. Ou seja, tudo isso que a gente falou está presente na pessoa ou em um Estado. Sim. Né? O Estado, no fundo, é formado por pessoas. Por ali. pessoas, exatamente. Então, É isso aí. exatamente. Que legal, muito obrigado. Muito obrigado Muito bom estar aqui. pelo tempo, obrigado pelas À disposição. falas. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Allah yafak. Novamente agradecemos a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem nosso programa e até o próximo episódio do programa Islam Sem Censura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.